Olá, pessoal do Direito Tributário! Nossa coluna já está no ar. Que bom ter todos vocês aqui conosco. Meu nome é Fabiana Caricati, eu sou advogada tributarista e é um prazer vê-los acompanhando a nossa coluna semanal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o FGTS. Existe uma situação muito específica que a gente já teve oportunidade, inclusive, de conversar aqui, se era tributo, se não é tributo, como que é essa discussão que está tendo agora, esse burburinho todo que está tendo em relação à correção do saldo do FGTS, a partir do momento que o STF colocou a discussão em pauta de julgamento. Bom, foi uma correria para todo mundo entrar com a ação, daí o STF foi lá e tirou da pauta e ainda a gente não tem previsão de quando acontecerá esse julgamento e como é que a gente vai prever, não tem como prever, né? A gente tem uma expectativa de que haja efetivamente a revisão do saldo do FGTS para aqueles funcionários que recolhiam ao fundo de 1999 até 2013, justamente num período em que o saldo ele era corrigido pela TR, e nesse período não houve correção, muito pelo contrário, houve uma defasagem. O índice ATR, a taxa referencial, ela sequer superava a própria inflação. Nesse sentido, aqueles fundos, eles tiveram uma grande defasagem e é essa a discussão judicial, para que nesse período em que a TR ela foi defasagem, ela não representou a correção sequer do valor da infração, para que a gente pudesse então substituir por um outro índice que pudesse representar esta correção. Isso é matéria de discussão judicial no STF, repercussão geral, e existe uma preocupação muito importante em relação a isso por conta do desencaixe financeiro que vai representar aos cofres públicos, especificamente a Caixa Econômica Federal. Quando a gente está falando isso, a gente começa a identificar como que vai funcionar a fiscalização, como que vai funcionar a própria administração tributária para poder encontrar mecanismos de repor essas perdas que o próprio Estado vai ter ao ter que devolver dinheiros para os trabalhadores, ter que devolver dinheiro para o contribuinte. Essa é uma grande discussão quando nós falamos desse julgamento do ICMS que não incide na base de cálculo do PIS e da COFINS. E esse mérito já está definido. Os contribuintes terão, já têm, na verdade, direito à restituição desses valores dentre as suas peculiaridades que foram definidas pelo acórdão, né, agora recentemente, do embargo de declaração, em que fez a modulação dos efeitos. Pois bem, quando a gente fala em perdas financeiras para os cofres públicos, acende uma luzinha amarela na cabeça de nós tributaristas. Como é que o fisco vai agir daqui para frente para recompor essa perda do cofre público? E daí surgem algumas abusividades que nós precisamos estar muito, mas muito atentas para poder defender os nossos clientes contribuintes dessas condutas pouco legais, vamos dizer assim. Bom, em relação ao FGTS, surgiu agora uma discussão que foi levada ao STF justamente porque a gente fica preocupado como é que vai funcionar então. Desculpa, é um assunto que foi levado para o STJ e não para o STF, que foi levado em discussão porque a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do fundo do FGTS, ela lavrou um auto de infração e a partir do momento que o próprio fisco, né, e a própria o órgão gestor lavrou esse auto de infração, ela tem a obrigação de motivá-lo, de enquadrá-lo,
de identificar quem é o sujeito ativo, de identificar quem é o sujeito passivo. Ela tem a obrigação de identificar e descrever especificamente quais são os fatos geradores, quais são os períodos, quais foram os períodos glosados, por que pagou, por que não pagou, quando pagou, qual que é a multa, qual que é a legislação incidente da multa, qual que é a legislação incidente dos juros, como é que funciona a correção, há encargos, não há encargos. Pois bem, todas essas informações precisam constar de um auto de infração. E surgiu então essa situação em relação a autos de infração do FGTS. Exatamente. Nesses autos de infração havia a identificação da empresa, do contribuinte, dizendo que no período de X a Y ele não recolheu ao fundo valores de FGTS. Pois bem, não recolheu esse FGTS de quem? Quem são os funcionários que tiveram o seu saldo não implementado pelo recolhimento do contribuinte? O contribuinte então fez um recurso administrativo, ele perdeu o recurso, isso foi para o judiciário, pois bem, chegou no STJ. Quando chegou no STJ, uma decisão que revisou um acórdão proferido pelo TRF da 5ª Região, pacificando o entendimento de que o auto de infração a respeito do FGTS, do não pagamento do FGTS, precisa constar a lista de empregados, para que a empresa consiga identificar quais são os valores e de que funcionário são relativos àqueles valores que não foram pagos, como uma forma de garantir princípio constitucional. Quais são os princípios constitucionais? Contraditório e ampla defesa. Se eu não sei o que o fisco está me cobrando e que valor, de que funcionário que ele está falando que eu não paguei, como que eu vou ter condições de fazer uma defesa ampla? Não, isso representa cerceamento de defesa. Então, a própria ministra do STJ, ela entendeu que nesses autos de infração precisam constar a lista do nome dos funcionários para que a gente possa garantir, então, a defesa ampla. Por outro lado, essa é uma discussão do auto de infração. O auto de infração já constou a informação dos funcionários a hora que há a inscrição da CDA, da certidão de dívida ativa, não há necessidade de novo de fazer constar o nome dos funcionários, porque daí a CDA vai estar liquidando o valor devido, certo? Então, na CDA realmente não precisa constar a lista de funcionários, mas no auto de infração precisa. Então, levando em consideração que nós temos que estar atentos às condutas de todos os órgãos administrativos, tributantes ou não tributantes, para conter certas irregularidades e garantir direitos constitucionais dos nossos contribuintes, é que eu achei interessante trazer para vocês essa discussão. E de fato, nesse caso específico, o STJ mandou devolver o processo para o TRF5 e corrigir esse erro, porque de fato não houve a inclusão do nome dos funcionários nesses autos de infração. Era isso que eu gostaria de conversar com vocês. Um grande abraço a todos e semana que vem estaremos juntos. Vou esperar você.